Setembro de 2025 traz um convite poderoso: silenciar o barulho externo para ouvir a voz da sua própria alma. O arcano que rege este mês é o Eremita. O curioso é que ele também se apresenta como um arcano oculto. Isso significa que a energia está dobrada, como se o universo dissesse duas vezes: pare, observe, ilumine seu caminho interior. Neste vídeo eu vou revelar para você quais são os potenciais, os desafios e as oportunidades que essa energia traz. E no final preparei uma leitura de tarô interativa com 4 opções para você receber uma mensagem exclusiva para o seu momento. Se você não me conhece, eu sou Nick Nix, sacerdotisa do Oráculo de Nix e Fortuna Mística. E aqui eu revelo tudo sobre tarô, manifestação, magia e os segredos ocultos do reino invisível. O Eremita é o arquétipo da sabedoria conquistada através da experiência. Setembro não será um mês para correr atrás de respostas rápidas ou buscar atalhos. É um período de maturidade, de olhar para dentro e compreender que as verdadeiras riquezas da vida não vêm do excesso, mas da clareza. O Eremita carrega a lanterna que representa a luz da consciência. Essa lanterna não ilumina todo o caminho, mas apenas alguns passos à frente. É exatamente isso que setembro vai nos ensinar: confiar na jornada, mesmo sem enxergar o destino por completo. Muitos sentirão um chamado para autoconhecimento, para se afastar de ruídos, pessoas ou situações que apenas dispersam energia. Este é um mês de introspecção, foco e realinhamento espiritual. Quem souber acolher esse movimento terá clareza para os próximos meses. Dentro dessa energia, setembro favorece momentos de solitude. Reservar um tempo para você, seja em meditação, escrita ou simplesmente caminhando em silêncio. Estudos e aprendizados profundos. O mês é excelente para quem deseja mergulhar em um conhecimento específico ou se aperfeiçoar em algo que já começou. Autoconhecimento espiritual. Práticas como tarô, astrologia, radiestesia ou terapias de conexão interior estarão especialmente potentes. Planejamento a longo prazo. Ainda que não seja o momento da execução plena, é um mês ideal para estruturar metas, reorganizar prioridades e clarear a direção da sua vida. O universo estará abrindo portas para quem respeitar o processo do tempo e compreender que a paciência é a chave. Mas é preciso atenção. A mesma energia que traz sabedoria também pode trazer armadilhas se mal utilizada. Isolamento excessivo. O recolhimento é saudável, mas cuidado para não se fechar completamente ao mundo e rejeitar conexões importantes. Procrastinação disfarçada de introspecção. Atenção para não confundir introspecção com estagnação. Pensar demais pode se tornar uma fuga. Teimosia e rigidez. O Eremita carrega uma verdade própria, mas isso não significa que só existe um caminho. Evite se prender em crenças limitantes. Excesso de cobrança. Querer todas as respostas agora vai gerar ansiedade. Lembre-se, a lanterna ilumina apenas o próximo passo, não o caminho inteiro. O segredo está no equilíbrio, se recolher, mas também saber voltar à luz quando necessário. Agora que entendemos a energia coletiva de setembro de 2025, vamos para uma parte especial deste vídeo. Uma leitura de tarô interativa que você vai poder escolher entre 4 opções de cartas para receber uma mensagem única personalizada pela energia do Eremita. Respire fundo, feche os olhos por um instante e permita que a sua intuição escolha entre as 4 opções que eu vou apresentar agora. Você que escolheu a opção da lanterna, talvez você tenha forte influência do signo de Leão, veio 2 vezes aqui. Alguns de vocês podem ser leoninos ou ter forte influência dessa energia no mapa, ou signo de Escorpião. Também saiu os outros signos de água, Câncer, Peixes, e também signo de Áries e Capricórnio, mas não necessariamente. Não se apegue só aos signos que eu mencionei na leitura, é só uma confirmação a mais, já que a leitura é coletiva. Mas eu vejo que quem escolheu essa opção, provavelmente o mês de setembro trará um foco muito grande no aspecto material. Embora exista uma inclinação, devido à energia primordial ser do Eremita, a vocês
ficarem mais introspectivos, reflexivos. Eu vejo que muito dessa reflexão vai ser a respeito de questões práticas, materiais, porque eu vejo muito forte aqui essa energia. Inclusive relacionado à questão afetiva amorosa, também vejo preocupações envolvendo esse lado prático material. E eu vejo que o que vocês precisam prestar atenção durante esse período de setembro é a necessidade de equilibrar esse foco demasiado na vida material, vida prática, nas suas responsabilidades mais mundanas e a sua conexão com o lado espiritual. Veio a carta do Cisne, que é a sacerdotisa, que mostra aqui a necessidade de priorizar também o autocuidado nesse sentido mais espiritual, porque até no lado espiritual veio uma carta relacionada ao mundano, 4 de ouros. Então eu vejo muitos de vocês bem preocupados e eu acredito que tem a ver com as dificuldades que vocês estão vivenciando desde o período passado, o ciclo passado, provavelmente desde o mês de agosto, e para alguns de vocês já podem estar passando por uma fase que leva mais de um mês, onde vocês estão tendo dificuldades mais nesse lado prático, financeiro, envolvendo o lado profissional. E eu vejo que muitos de vocês que escolheram a opção da lanterna, vocês podem aproveitar essa energia de análise, de reflexão, de introspecção, para avaliar qual é a melhor forma de lidar com essas dificuldades que já estão se estendendo, essa fase aqui desafiadora, que para boa parte de vocês está se estendendo há algum tempo e tem a ver também com uma certa desconexão do lado espiritual e com a própria intuição, sabedoria interior. Então, até por ter saído a energia também de Escorpião aqui em destaque, inclusive Leão também traz um lado intuitivo, mas os signos de água trazem muito mais essa sensibilidade intuitiva, no sentido de perceber o que está oculto, ter essa maior facilidade nisso. Eu vejo que alguns de vocês poderão ser convidados no mês de setembro a fortalecer esse lado. E para alguns pode até ser desenvolver mais suas capacidades intuitivas, sua mediunidade, fortalecer mais esse lado, para vocês manterem uma conexão mais forte, uma união mais forte com o divino, com o invisível, para que vocês encontrem esse maior equilíbrio também na vida mundana, no mundo físico, no plano material. E eu vejo aqui que muitos de vocês realmente podem estar até com 5 de ouros aqui, vocês podem estar passando por dificuldades e podem inclusive vivenciar alguns desafios nesse mês, que é uma continuidade de as dificuldades que alguns de vocês têm passado nos meses anteriores, principalmente se vocês ignorarem suas intuições, ignorarem possíveis inspirações que vocês podem ter a respeito de mudanças que vocês precisam fazer nessa área material. Existe aqui uma tendência a alguns de vocês passarem por prejuízos imprevistos, alguma situação de perda aqui material, principalmente se houver aqui falta de cuidado, se houver uma tendência a agir no automático, se houver até um descuido a respeito da própria rotina, da própria saúde. Alguns de vocês podem correr o risco também de vivenciar algum problema de saúde também por descuido, e para evitar isso, é o que eu falei anteriormente, cuidar da própria energia, envolvendo o lado espiritual, mas também relacionada ao autocuidado com o corpo físico, com a alimentação, relacionado a ter momentos de
descanso, equilibrar momentos de descanso com onde vocês estão mais produtivos, investindo mais da sua energia em atividades, em responsabilidades que vocês tenham, para que se evite aqui dificuldades. E eu vejo que com essa carta do desacelerar e a carta da alegria, muitos de vocês que escolheram essa opção também vão ser convidados no mês de setembro a desacelerar mais, relacionado aqui à questão prática material. Existe aqui para uma parte de vocês um excesso de ambição material que precisa ser equilibrada. Para outros de vocês pode ter relação com ansiedade, preocupações muito excessivas a respeito dessa área material, que pode causar aqui descuido e, por consequência, dificuldades. Se vocês agirem, tomarem decisões muito com base em inseguranças, ansiedade a respeito desse aspecto, e existe a necessidade de desacelerar, independente do caso, desacelerar e passar a apreciar mais o que está à sua volta, o que vocês já possuem, já conquistaram, porque eu vejo boa parte de vocês que escolheram essa opção provavelmente direcionando o foco no lugar errado. E por conta disso, vocês podem vir a vivenciar aqui algumas situações de dificuldades para realmente vocês pararem, se questionarem e reavaliarem como tem lidado com a sua vida material, com a sua vida também como um todo, para realmente vocês até reavaliarem a jornada que vocês estão seguindo aqui e o que vocês estão alcançando através das decisões que vocês têm tomado, através do que vocês têm feito, das atitudes que vocês têm tomado. E eu vejo aqui com essa carta da alegria a necessidade de maior apreciação e até de vivenciar, estar aberto também a ter momentos de lazer, de celebração, de conexão com outras pessoas, a realmente apreciar também as conexões, apreciar o que vocês já possuem à sua volta, o que está disponível. Isso também pode até ser algo mais simples, vocês apreciarem a paisagem, apreciarem o ambiente onde vocês estão, observar com mais atenção as pessoas também que vocês podem interagir durante esse período de setembro, porque eu vejo muitos de vocês sendo convidados a isso, a estarem mais observadores também, a ter momentos realmente onde vocês contemplam as coisas, as pessoas, principalmente quando vocês podem lidar aqui com um estado de espírito mais inseguro, mais preocupado a respeito de questões mundanas. E através dessa postura mais observadora e contemplativa, vocês se reconectarão com essa energia criadora, com a espiritualidade e com o divino. No aspecto afetivo e amoroso, com essa energia do imperador, que inclusive também é uma energia bem mundana, eu vejo muitos de vocês sentindo a necessidade de ter maior controle das suas conexões, inclusive a serem mais seletivos com o tempo que vocês podem investir numa determinada conexão. E para quem está solteiro, existe aqui uma posição de bastante convicção do que quer. É possível que alguns solteiros estejam tão nessa energia de saber o que quer e a forma como vocês podem ter aqui um relacionamento, o tipo de pessoa que vocês querem se relacionar. Eu vejo até alguns de vocês já desejando aqui encontrar uma pessoa para se casar, para ter uma família, de realmente ter uma seriedade muito grande em relação à busca aqui de uma parceria, sem contar também que muitos dos solteiros podem também estar bem focados em carreira, em conquistas materiais,
Existe aqui um alerta para os solteiros tomarem cuidado com o ego, com orgulho e com uma rigidez, um nível de exigência muito excessiva, a ponto de vocês acabarem deixando passar algumas oportunidades por alguns detalhes que poderiam ser ajustados conforme vocês poderiam ir se relacionando com a pessoa em específico. Então, o imperador, embora traga aqui um lado de bastante convicção, autoconfiança e de ter certo do que quer e inclusive já ter planos para o futuro, há também um lado de bastante rigidez, de orgulho e de uma dificuldade também em se abrir emocionalmente. Então os solteiros devem tomar cuidado com isso no período de setembro, para vocês não acabarem sendo levados totalmente pela razão e não pela intuição, pelo coração, pelo sentimento. Claro que é necessário vocês encontrarem o equilíbrio entre as duas coisas, mas eu vejo que no lado afetivo muitos dos solteiros estão trazendo a inclinação a agir muito mais conforme a razão e até ignorar os seus sentimentos. E isso pode causar perda de oportunidades, afastamento de pessoas e até uma sensação, provavelmente quando esse ciclo se encerrar, uma sensação de que se perdeu algo valioso. Então pode ser uma conexão com alguém específico, uma oportunidade que depois vocês podem vir a enxergar de uma outra forma e acabar percebendo que perdeu uma oportunidade valiosa com alguém. Então os solteiros estão sendo alertados a respeito disso. Já quem está acompanhado, seja num relacionamento sério, seja envolvido com alguém específico, existe também um alerta quanto à rigidez, quanto à inflexibilidade, quanto ao orgulho, e quanto inclusive a uma preocupação excessiva a respeito do lado material. Para alguns de vocês pode ser relacionado a status, e eu vejo que, embora exista aqui a possibilidade de vocês alcançarem maior estabilidade na sua vida amorosa e numa relação com alguém, que inclusive alguns de vocês podem estar envolvidos com uma pessoa de signo de Capricórnio, signo de Áries. Para outros de vocês pode ser Leão, Escorpião, mas não necessariamente. Embora exista esse potencial de vocês alcançarem estabilidade, eu vejo que existe também esse alerta para vocês tomarem cuidado para não serem levados pelo ego, pelo orgulho, pela rigidez, por uma necessidade excessiva de controle, e eu vejo também porque isso pode causar, se vocês forem mais levados pelo esse lado sombra do imperador, isso pode causar distanciamento, pode causar frieza no relacionamento e correr o risco de perder a pessoa específica. E por um descuido, por agir mais pelo ego e por também para alguns de vocês uma postura mais defensiva de não querer demonstrar o seu lado mais vulnerável, mais sentimental, mais romântico, por querer se demonstrar uma pessoa forte, independente. E existe a necessidade de equilibrar essa energia para vocês evitarem aqui distanciamento nessa relação. E é possível que alguns de vocês também podem estar envolvidos com uma pessoa que tem uma personalidade forte, assim como vocês. E então existe aqui uma necessidade de ter atenção redobrada nesses aspectos que eu mencionei. Mas eu vejo que com o imperador também há aqui o potencial de ter maior estabilidade se vocês buscarem desenvolver melhor o diálogo e se vocês buscarem trabalhar no orgulho, porque eu vejo muito aqui a influência do orgulho na situação, que pode causar maior distanciamento e frieza numa relação específica. Então eu vejo isso, se você tiver interesse em se aprofundar mais nessa energia mensal, se quiser fazer uma previsão mensal com base mais na sua energia pessoal, eu vou deixar o link do meu site na descrição do vídeo aqui embaixo,
para quem tiver interesse em fazer uma sessão particular comigo. Espero que eu tenha ajudado e eu vou passar para a próxima opção. Você que escolheu a face do eremita, você pode ser do signo de Virgem, Aquário ou Gêmeos, ou ter influente um ou mais desses signos no seu mapa. Também saiu aqui Capricórnio, Áries, Touro, Sagitário, mas não necessariamente, não se apegue só aos signos que eu posso mencionar, porque a leitura é coletiva, é só uma confirmação a mais. Mas eu vejo que quem escolheu essa opção da face do eremita provavelmente estará aqui em momentos aqui de setembro, onde vocês podem lidar com algumas frustrações, preocupações, a carta da preocupação aqui. Alguns já podem estar trazendo esse estado de espírito preocupado a respeito de alguma questão específica da sua vida, e eu vejo principalmente preocupações a respeito de que caminho seguir. Para alguns de vocês envolve o lado espiritual, jornada espiritual de vocês. Alguns podem questionar suas crenças espirituais, questionar sua jornada. Alguns podem inclusive questionar sua própria religião. Ver essa energia aqui da Fênix. Então existe muito aqui uma tendência a boa parte de vocês passarem por uma necessidade de rever conceitos que envolve muito o lado espiritual, e por consequência pode também acabar influenciando a forma como vocês estarão enxergando a vida de vocês, as experiências que vocês já tiveram no passado e também o que vocês estarão vivenciando na vida de vocês. O foco principal desse período de setembro é vocês prestarem mais atenção no seu estado de espírito, no seu estado emocional, porque existe aqui uma tendência muito grande a boa parte de vocês acabarem ficando muito tempo isolados, e isso tem influência também da energia do eremita. Então existe aqui um cuidado redobrado para vocês não acabarem se isolando a ponto de isso prejudicar as conexões de vocês e até prejudicar a evolução de vocês, a ponto de vocês perderem algumas oportunidades. Como também vejo uma inclinação a muitos de vocês a ficarem focados no que não está acontecendo, no que vocês poderiam estar esperando acontecer e que ainda não aconteceu, em questões que podem lhe causar uma sensação de frustração, uma sensação de falta. Então, focando no que estará faltando para vocês, seja a nível de algo material. Para outros de vocês pode ser relacionado ao nível afetivo. Então, alguns podem lidar aqui com maior distanciamento emocional numa relação, e isso, por consequência, influenciar seu estado de espírito, a vocês ficarem sentindo aqui falta de uma pessoa específica, e isso, por consequência, pode acabar levando vocês a agirem de uma forma mais fechada em relação a outras pessoas e também em relação a outros aspectos da sua vida, e isso pode acabar causando aqui alguns desafios. Então, o foco principal aqui é vocês prestarem muita atenção no período de setembro quanto ao seu estado de espírito, seu estado emocional, para vocês não acabarem se isolando e não ficarem tão apegados àquilo que não deu certo, não ficarem tão apegados a possíveis oportunidades que vocês perderam aqui no passado, porque eu vejo aqui uma tendência a ficar voltado para o passado e para o que estará faltando no período de setembro. E eu vejo que a espiritualidade está inspirando vocês a
olhar para frente, a sair da zona de conforto, a expandir sua percepção, levando em conta o completo oposto. Se muitos de vocês estarão aqui com uma tendência a focar no negativo, envolvendo o passado, envolvendo também o que estará faltando, existe uma motivação para vocês buscarem trabalhar o seu foco para enxergar as possibilidades à sua volta. Se vocês estão trazendo uma energia de lamentação, lamentar por algo que perdeu, lamentar por o afastamento de uma pessoa, lamentar por expectativas frustradas a respeito de alguma situação, existe aqui a inspiração para vocês buscarem aprender com essa situação, tirar dessa situação um aprendizado e o que vocês podem fazer para não repetir essa situação, para não permitir que uma situação semelhante se repita na sua vida. E na vida afetiva e amorosa, para quem está solteiro, existe aqui uma tendência a muitos de vocês a se posicionarem de uma forma bem a passar seriedade. Então é bem possível que boa parte dos solteiros estarão focados em manifestar uma relação estável. É possível que alguns de vocês podem estar considerando até a encontrar uma pessoa que realmente queira se comprometer a vocês de uma forma bastante profunda e séria. Alguns podem até já almejar que se casar num futuro a longo prazo, de querer encontrar alguém para isso, para realmente concretizar aqui de ter uma relação com propósito mesmo, propósito profundo. E alguns podem querer ter uma família, e existe muito dessa seriedade, mas o imperador também traz uma certa dificuldade em se abrir emocionalmente, em expressar o seu lado vulnerável, em demonstrar suas emoções, e eu vejo os solteiros sendo alertados a respeito disso. Tomem cuidado com um excesso aqui de razão, porque eu também vejo aqui alguns de vocês, até por conta de ter saído a Fênix e o Imperador, é possível que alguns de vocês podem lidar com algumas pessoas que podem trazer uma visão de vida diferente, pode trazer uma filosofia de vida diferente, podem trazer algumas diferenças de personalidade que podem se chocar com a de vocês. E eu vejo aqui um alerta quanto a possível postura que intransigente, inflexível, que poderia causar dificuldade de vocês realmente terem uma relação com alguém, de forma a vocês realmente concretizarem o propósito que vocês estão trazendo. Então é possível que os solteiros possam até lidar aqui com oportunidades na sua vida amorosa no período de setembro, só que eu vejo vocês lidando com pessoas que trazem algumas diferenças que podem se chocar em alguns momentos com a forma como vocês enxergam os relacionamentos, enxerga uma parceria amorosa, e pode inclusive motivar vocês realmente a rever conceitos. Então é possível que alguns de vocês acabem lidando com, no mínimo, uma pessoa que pode trazer uma personalidade diferente, uma pessoa que pode inclusive ter algumas características que contrasta com as características que vocês possuem. Então pode ser uma pessoa de outra cultura, uma pessoa que tem uma filosofia de vida diferente, tem uma religião diferente, tem uma criação diferente. Então essa pessoa traz diferenças que podem se chocar com a sua bagagem de vida, e só que ao mesmo tempo essa pessoa pode trazer um potencial muito grande de ter uma relação realmente estável com vocês. Então é como se o universo colocasse essa pessoa no caminho de vocês para meio que testar vocês quanto ao seu
nível de comprometimento quanto ao que vocês querem concretizar na sua vida amorosa. Se vocês realmente estão abertos ao amor, a vivenciar o amor, mesmo com as diferenças, ou se vocês estão em busca aqui de ter uma relação com alguém mais baseado no ego, focando nas suas próprias necessidades, de uma forma que haja essa inflexibilidade quanto a não respeitar as diferenças. Porque veio também essa energia de aquário aqui. Então é possível que muitos de vocês acabem lidando mesmo com pessoas diferentes, que têm bagagens diferentes, que têm vivências diferentes, e isso pode em algum momento causar um choque com a personalidade de vocês. Então há esse alerta aqui para os solteiros, mas existe potencial aqui de vocês lidarem com pretendentes que podem trazer um potencial, no mínimo uma pessoa que pode trazer um potencial para ter um maior comprometimento, mas essa pessoa também traz uma personalidade que pode desafiar vocês de certa forma e ao mesmo tempo motivar vocês a evoluir, a rever conceitos, a se expandir, inclusive a sair da zona de conforto. Já quem está envolvido com alguém, seja num relacionamento sério ou ainda não, eu vejo alguns de vocês envolvidos com uma pessoa de signo de Áries, de Capricórnio, signo de Touro, Sagitário, Gêmeos, Virgem ou Aquário, mas não necessariamente. E eu vejo que existe aqui grande possibilidade dessa relação se tornar mais estável nesse período de setembro. E até alguns de vocês podem acabar se comprometendo mais nessa relação. Só que eu vejo muitos de vocês também lidando com uma pessoa que traz uma personalidade forte, uma personalidade que pode, em alguns níveis, se chocar com a personalidade de vocês. Essa pessoa pode trazer algumas diferenças que acabam causando esse choque. Seja diferenças a nível de personalidade mesmo, seja também relacionado à diferença de crenças aqui. Para alguns de vocês pode ser crenças espirituais envolvendo religião, também tem relacionado à filosofia de vida, bagagem cultural, criação, mas eu vejo aqui um alerta do oráculo para vocês tomarem cuidado com o orgulho, com a inflexibilidade, com o ego, porque isso pode causar maior distanciamento emocional, frieza nessa relação e, por consequência, maior afastamento. Então, eu vejo que vocês podem lidar com uma pessoa que também traz uma personalidade que pode trazer um lado também um pouco orgulhoso, assim como alguns de vocês podem trazer essa característica. E uma das coisas que precisam ser trabalhadas nesse período é justamente isso. Como há também a energia do eremita influenciando o contexto, eu vejo que vocês podem aproveitar essa energia favorável à introspecção, ao autoconhecimento, para vocês trabalharem nesses aspectos, porque isso pode ajudar a melhorar essa relação com essa pessoa, incluindo melhoria no diálogo e também na capacidade de se expressar emocionalmente, porque o imperador ele peca um pouco nisso, ele traz muito o lado racional. Então alguns de vocês podem trazer essa característica de serem pessoas mais práticas, mais racionais e ter dificuldade em se abrir emocionalmente, em expressar seu afeto, e é necessário trabalhar nisso. Ou vocês podem lidar com uma pessoa que também pode trazer essa dificuldade. Então existe essa orientação para quem está envolvido com alguém. E a carta da Fênix vem trazendo a influência no campo material de transformação. É possível que quem estava lidando com dificuldades nessa área, eu vejo o potencial de vocês se reerguerem, de vocês expandirem, principalmente se houver aqui uma abertura a buscar maior conhecimento, a aprender com as experiências passadas, a buscar rever conceitos a respeito do trabalho, como vocês enxergam o trabalho de vocês, como vocês enxergam o dinheiro, como vocês enxergam a rotina de vocês, a vida prática de vocês e até suas próprias capacidades.
existe aqui uma motivação para vocês buscarem maior conhecimento, e vocês podem também se beneficiar ao buscar uma pessoa para se inspirar, e para alguns de vocês pode até ser para obter orientação. Então eu vejo com essa carta da Fênix a possibilidade de muitos de vocês passarem por uma renovação, uma transformação na sua vida material. Se houver essa postura de abertura para aprender e também para buscar melhorar aspectos da sua vida prática, material, que vocês podem perceber que precisam ser melhorados, como também vejo a importância de vocês também se manterem conectados com o divino, a espiritualidade, porque isso também vai ajudar vocês a terem inspirações para lidar com algumas dificuldades que são naturais de um período de transição, porque eu vejo alguns de vocês também passando por um período de transição nessa área. E eu vejo aqui também essa importância de se manter conectado à espiritualidade, para que vocês também sejam capazes de captar melhor as orientações, as mensagens espirituais, e seguir por um caminho que seja mais favorável para vocês alcançarem um nível maior de expansão e progresso nessa área. Veio essa carta do Inner Awareness, que seria despertar interno. Então, como muitos de vocês também trazem essa energia de preocupação e uma certa ansiedade a respeito de alguns aspectos da sua vida, eu vejo que existe aqui também uma motivação no período de setembro de vocês usarem também, se beneficiarem dessa energia que está favorável de introspecção, de autoanálise, para vocês também serem capazes de perceber em quais momentos vocês se sentem mais inseguros, em quais momentos vocês se sentem mais angustiados, preocupados, para vocês trabalharem aqui sobre questões internas. E eu vejo vocês podendo aprender muito com as suas emoções, seu estado emocional, já que é um dos focos aqui maiores nesse período de setembro. Então essa energia de Inner Awareness traz a motivação para muitos de vocês que escolherem essa opção, para vocês ficarem mais atentos ao que acontece dentro de vocês. E principalmente quem pode ter aqui problemas com ansiedade, problemas com insônia, que pode ser derivado de ansiedade, instabilidade emocional também. Eu vejo muitos de vocês lidando com muita instabilidade emocional que pode ser derivada de uma mentalidade preocupada, ansiosa. E eu vejo que vocês podem se beneficiar dessa energia introspectiva do eremita nesse período de setembro para conseguir até se analisar melhor, praticar o autoconhecimento e ser capaz até de descobrir a origem de um estado aqui de espírito mais instável, mais ansioso, preocupado. Então é isso. Se você quiser fazer uma previsão com base na sua energia, uma previsão mensal, ou pode até ser a respeito de uma outra situação da sua vida, vida amorosa, por exemplo, eu vou deixar o link do meu site na descrição do vídeo aqui embaixo para quem tiver interesse em agendar uma sessão particular comigo. Agora eu vou passar para quem escolheu a opção 3. Para você que escolheu a opção do cajado, você pode ter signo de Áries, Sagitário, que veio bem influente aqui, ou Gêmeos. Pode ter um ou mais desses signos influentes no seu mapa. Também sai o signo de Capricórnio, signos de água, Câncer, Escorpião, Peixes, mas não necessariamente, não se apegue só aos signos que eu mencionei, porque é só uma confirmação a mais, já que essa leitura é coletiva. Mas eu vejo que quem escolheu essa opção, período de setembro,
estará motivando a muitos de vocês a buscarem maior conexão espiritual, até para ser capaz de lidar melhor com os desafios que vocês já estão vivenciando e que podem vir a vivenciar nesse período de setembro. Eu vejo com esses 7 de paus uma necessidade de se proteger espiritualmente, de fortalecer a conexão com o divino, com a espiritualidade. E também existe uma inspiração da própria espiritualidade para que vocês se mantenham firmes frente aos desafios, às dificuldades, porque esses desafios estão contribuindo para vocês se expandirem mais espiritualmente falando, para vocês inclusive lidarem melhor com alguns aspectos da sua própria personalidade, para vocês até descobrirem também alguns aspectos da sua própria personalidade que precisam ser melhorados, aprimorados, equilibrados. E para uma parte de vocês, alguns desses aspectos envolvem aqui muito autossabotagem. Alguns podem lidar aqui com questões envolvendo vícios, não necessariamente vício aqui em substância, mas hábitos que não agregam, hábitos que não contribuem para a sua evolução, para o seu progresso. E isso tanto pode ser um hábito aqui de uma atividade específica, como por exemplo, ficar muito tempo no celular, em redes sociais, consumindo conteúdo que não agrega muito, quanto a hábitos relacionados, por exemplo, a uma forma de pensar que não contribui para vocês se sentirem motivados. E existe também aqui muito uma motivação a se posicionar de uma forma otimista, aberta à mudança, porque eu vejo aqui muitos de vocês podendo realmente vivenciar mudanças positivas na sua vida no período de setembro, se houver essa força de vontade para lidar com os seus com as suas sombras, com os seus demônios internos, com os seus medos, de uma forma corajosa, como o personagem aqui com o leão, que me lembra também a carta da força. É possível que muitos de vocês realmente já estejam lidando aqui com um desafio na sua vida, que pode envolver mais essa questão interna que eu falei, hábitos. Alguns podem se identificar com talvez estarem tentando se libertar de um vício específico, tentando mudar seus hábitos, e eu vejo que existe aqui uma motivação a realmente ter força de vontade, a se manter firme frente aos desafios, se manter comprometidos com o seu propósito, com a sua intenção. E eu vejo também uma inspiração da espiritualidade para vocês também passarem por momentos mesmo de maior introspecção, de reflexão a respeito de como vocês estão lidando com a vida de vocês. E isso também envolve as conexões aqui, já que saiu a carta do diabo aqui no lado afetivo, que daqui a pouco eu vou falar. Eu vejo que alguns de vocês podem lidar com algumas pessoas, no mínimo aqui uma pessoa que pode se demonstrar a ter aqui algumas características, uma forma de se relacionar que pode não ser muito positiva, ser uma pessoa que pode talvez drenar a energia de vocês. Alguns de vocês podem se identificar com isso, ou pode até ser aqui uma inspiração para vocês reavaliarem como vocês têm lidado com as conexões de vocês, porque existe aqui uma situação envolvendo a vida afetiva que vocês devem dar atenção e devem tomar cuidado. Então, na vida afetiva e amorosa, para quem está solteiro, existe aqui um alerta quanto a padrões negativos. É possível que alguns solteiros estejam trazendo um padrão de ter relações mais baseadas no prazer, na satisfação pessoal,
E alguns podem estar também trazendo um padrão de ter relações de dependência, seja se atrair por pessoas que podem ter algum tipo de maus hábitos, seja lidar com uma dinâmica amorosa que não contribui para a sua evolução. Seria mais uma dinâmica que não é saudável, que pode ser mais de codependência emocional, ou pode ser algo mais relacionado a prazer mesmo, de ficar dependente da pessoa por conta da química, por conta da atração física. E existe um alerta para os solteiros realmente refletirem como tem lidado com a sua vida amorosa, se vocês estão repetindo um padrão como esse. E existe, o diabo tanto traz a oportunidade de vocês enxergarem com mais clareza onde estão suas amarras, ou seja, onde está o padrão que não tem agregado mais para a sua evolução amorosa, como também traz a oportunidade de libertação. Então, ao mesmo tempo que vocês estão podendo identificar com mais clareza o que precisa ser trabalhado na sua vida amorosa para que vocês realmente se relacionem com alguém de uma forma mais equilibrada e de uma forma que vocês se sintam até mais satisfeitos emocionalmente, eu também vejo aqui a oportunidade de vocês também enxergarem com mais clareza o que precisam trabalhar em si mesmos para melhorarem a sua vida afetiva. E outra coisa que eu vejo no lado positivo é também muitos de vocês trazendo um forte magnetismo, e isso pode contribuir para vocês atraírem muitas oportunidades, mas nem todas as oportunidades pretendentes podem ser compatíveis com o tipo de relação que vocês estão buscando. Então há toda essa reflexão aqui podendo ser feita no período de setembro. Vocês podem usar, podem aproveitar essa energia do eremita de autoanálise, de introspecção, para vocês fazerem essas reflexões, porque eu vejo também os solteiros podendo lidar com no mínimo uma pessoa que vocês podem ter uma paixão avassaladora, ter uma química muito intensa, mas ao mesmo tempo perceber desafios nessa relação que mexe muito com vocês no sentido emocional, devido à intensidade dessa conexão. Muitos de vocês podem ficar confusos com a pessoa, podem lidar com sentimentos muito intensos de ciúmes, de possessividade, há também questões de apego, e eu vejo que vocês podem vir a acabar tendo essa situação com uma pessoa específica. Para alguns já existe, já está acontecendo, e essa conexão está trazendo justamente esse convite a essa reflexão que eu falei quanto a onde estão suas amarras, o que em você pode estar contribuindo para vocês lidarem com uma dinâmica como essa no amor. E ao mesmo tempo vocês terão a oportunidade de ter essa libertação através de ter mais consciência do que precisa ser trabalhado dentro de si, para enxergar o amor, os relacionamentos, as parcerias de uma forma mais elevada, de uma forma diferente. Já quem está envolvido com alguém, seja num relacionamento ou ainda não, existe aqui um elo muito forte com essa pessoa que é muito intenso, aflora não só o lado positivo, o lado luz de vocês, mas também as sombras. E eu vejo aqui que o período de setembro está favorável para vocês realmente trabalharem as sombras. Também veio a carta do Inner Awareness, que mostra muito essa oportunidade de vocês serem capazes de ter a oportunidade de se observar mais como vocês se relacionam através dessa conexão em específico, já que essa conexão mexe muito com vocês, não só no lado bom, mas também no lado negativo, no sentido de alguns de vocês
acabarem se percebendo, lidando com emoções como ciúmes excessivo, apego, possessividade, medo muito forte de perder a pessoa, medo de ser traído, de ser enganado. E eu vejo que existe um alerta aqui para vocês tomarem cuidado para não acabarem se envolvendo numa dinâmica que não é saudável, não agrega a evolução de vocês e que poderia limitar vocês de alguma forma, poderia colocar vocês numa posição aqui de desempoderamento. Mas em contrapartida, o diabo também traz aqui uma forte intensidade, uma paixão avassaladora. Então existe aqui e até uma sexualidade também muito intensa. Então existe aqui um alerta a respeito disso, dos excessos. Tomar cuidado com extremos, tomar cuidado com vocês serem totalmente levados pela paixão, e vocês podem aproveitar essa conexão com essa pessoa específica, que para alguns de vocês pode ser de signo de Capricórnio, também saiu o signo de água, Câncer, Escorpião, Peixes. Para outros de vocês pode ser Áries, Sagitário, Gêmeos, mas não necessariamente. Vocês aproveitarem essa conexão também como uma forma de se autoanalisar, como uma forma de autoconhecimento, de vocês serem capazes de trabalhar em si mesmos para melhorar ainda mais a sua vida afetiva e a forma como vocês se relacionam com as pessoas. E a carta da lua veio invertida aqui, eu aceitei dessa forma, embora eu não costumo usar as cartas invertidas, mas a lua invertida me mostra aqui um risco muito grande de ilusões e de também um certo bloqueio emocional aqui, se alguns de vocês se permitirem serem mais levados pelos seus medos, pelas suas inseguranças, por paranoias. Então veio também essa carta, proteja seus sentimentos. Então eu vejo muitos de vocês até com 7 paus aqui também, e essa imagem aqui do personagem com leão, eu vejo muitos de vocês lidando aqui com um inimigo que na verdade não é externo, ele é interno. E esse inimigo tem muito a ver aqui com o medo. Para alguns de vocês pode ser o medo de amar, já que o diabo veio aqui trazendo aqui alguns desafios na vida afetiva. Para outros de vocês também pode envolver medo de demonstrar o seu lado vulnerável, as suas emoções, o seu lado mais autêntico. Para outros de vocês também esse inimigo pode ser relacionado ao medo do desconhecido, e isso pode influenciar vários aspectos da sua vida. O medo do próprio poder também, da própria capacidade de alcançar expansão, progresso, sucesso. Então a lua invertida me mostra aqui não só o risco de alguns de vocês a ficarem paralisados, porque nesse baralho específico a lua é a ponte. Então a ponte leva a algum lugar, e nessa imagem aqui a pessoa está em direção à luz. Então eu vejo muitos de vocês podendo aqui realmente progredir, alcançar um estado maior de iluminação, de expansão de consciência, de expansão espiritual e de também progresso material, porque essa carta veio nessa área, se houver aqui muito essa postura de coragem e ousadia, de certa forma, de encarar seus próprios medos, de trabalhar nas suas inseguranças, de se observar para ser capaz de realmente perceber aonde vocês se sentem mais frágeis. Vocês podem vir realmente, ao invés de lidar aqui com ilusões e paralisar por conta de medos, vocês podem vir a realmente se libertar aqui de um véu de ilusão a respeito de alguns aspectos da sua vida, a ponto disso libertar vocês e até te empoderar de uma forma que vocês podem vir a progredir mais nessa área. Relacionada a aspectos materiais aqui em específico, eu vejo a possibilidade de muitos de vocês progredirem financeiramente, profissionalmente, ter maior reconhecimento, se houver essa postura corajosa de encarar seus medos. Medo de
Para alguns de vocês pode ser medo de se expor, realmente medo de progredir, de ganhar mais dinheiro, de sair da zona de conforto. Tudo envolve aqui os medos, as inseguranças e uma tentativa de se proteger. Se proteger de fracasso, se proteger de decepções, e isso pode causar essa necessidade excessiva de autoproteção, pode causar aqui estagnação. Então existe esse alerta para quem escolheu essa opção do cajado. Se você quiser mais informações a respeito do seu mês, fazer uma previsão de uma forma mais pessoal, com base só na sua energia e contexto atual, eu vou deixar o link do meu site na descrição do vídeo aqui embaixo para quem tiver interesse em fazer uma sessão particular comigo. Agora eu vou passar para a última opção, opção 4. Para você que escolheu a opção do cristal, você pode ser de signo de Libra, Sagitário, Aquário, também saiu o signo de água, Câncer, Escorpião, Peixes, Leão, bem forte inclusive, ou ter um ou mais desses signos influentes no seu mapa, mas não necessariamente, não se apegue só aos signos que eu mencionei, porque é uma confirmação a mais e essa leitura é coletiva. Mas eu vejo que quem escolheu essa opção do cristal, mês de setembro de 2025, estará motivando a vocês a buscar maior equilíbrio, e esse equilíbrio é em relação ao lado espiritual e o lado material. Eu falei algo parecido na opção 1, se eu não me engano, então é possível que alguns de vocês podem ter escolhido mais de uma opção, e essa pode ser um complemento da opção 1, mas eu vejo aqui que saíram até vários arcanos maiores, o que me mostra que setembro também, para vocês, vai trazer vários aprendizados espirituais, que envolve muito aqui a descoberta da força interior de vocês, a descoberta de vocês terem um poder maior do que vocês poderiam ter noção, poder no sentido de magnetismo, de atrair situações, pessoas, oportunidades, e também em relação a poder de superar possíveis desafios, de alcançar certas coisas. E eu também vejo muito forte aqui a possibilidade de alguns de vocês até se perceberem mais intuitivos, mais sensíveis ao entorno, às pessoas à sua volta, principalmente se houver aqui uma prática maior de autocuidado no aspecto espiritual, de alguns de vocês também se sentirem mais afinizados a fazerem práticas espirituais, a estudar sobre espiritualidade. Isso pode ajudar a vocês fortalecerem mais esse lado intuitivo, a fortalecerem mais a sua sensibilidade a respeito das energias ao seu entorno. E veio a carta aqui dos orbes como um dos principais focos desse período. A carta dos orbes é a carta da força. Eu vejo que muitos de vocês estão sendo motivados a focar em desenvolver mais autoconfiança, em se posicionar de uma forma mais autêntica e firme em relação às circunstâncias da sua vida, e inclusive se manter firme em relação a possíveis dificuldades que vocês podem lidar em algum aspecto da sua vida durante esse período. De vocês terem maior consciência realmente da sua força de vontade, e é possível que muitos de vocês também sejam convidados a desenvolver mais isso, desenvolver mais o seu lado disciplinado, o seu lado determinado, focado, ambicioso e também criativo e ousado. E a espiritualidade está inspirando a vocês a realmente se manterem mais conectados com esse lado invisível, com o divino, através de estudos, através de práticas espirituais, através também de contemplação. E para alguns de vocês pode até ser meditação,
Vocês podem se beneficiar também dessa energia do eremita, que é a energia primordial do mês de setembro de 2025, para vocês também buscarem contemplar mais, observar mais o que acontece ao seu entorno, observar com mais atenção as pessoas, observar mais e até refletir melhor a respeito das experiências que vocês têm lidado na sua vida e as situações que vocês podem vivenciar na sua vida durante esse período, porque isso vai contribuir não só para vocês se manterem mais fortalecidos espiritualmente, porque vocês podem vir a ter insights, vir a ter intuições a respeito de certas coisas, obter respostas de uma forma bem natural, se vocês também buscarem cultivar essa postura mais contemplativa. E eu também vejo, até por ter saído essa carta do cisne, e o cisne ele está olhando para o seu reflexo, é possível também que vocês também se beneficiem através de práticas de autoconhecimento. Isso também pode ter relação com leituras de tarô, porque a carta do cisne também tem ligação com isso, com oráculos, com a sabedoria interior, com o inconsciente. Então é possível que muitos de vocês também se beneficiem a nível de fortalecer a sua espiritualidade, também a nível de autoconhecimento e até de fortalecer a sua autoconfiança, a sua fé e também a sua capacidade de lidar melhor com as circunstâncias da sua vida, através de entrar em contato realmente com o que eu falei no início do vídeo, com tarô, oráculos, com ferramentas que ajudam a vocês a se compreender melhor, ajudam a vocês também a perceber padrões e ajudam vocês a também se conectar melhor com o seu lado espiritual. E eu vejo também a espiritualidade motivando a vocês a buscar tomar decisões também com base no seu lado intuitivo, na sua sabedoria interior, no que vocês pressentem que é o melhor para vocês em determinado momento. Porque eu vejo muitos de vocês podendo realmente se beneficiar dessas informações mais sutis. E na vida afetiva e amorosa, para quem está solteiro, existe aqui uma tendência a vocês estarem se posicionando nesse período de setembro de 2025 de uma forma mais defensiva, mais fechada, numa tentativa de preservar a sua segurança, a sua estabilidade emocional. É possível que para alguns de vocês podem não estar muito abertos a se envolver com alguém novo por uma questão de apego a uma pessoa, seja uma pessoa que vocês conhecem, que vocês podem estar interagindo no momento atual, seja uma pessoa do passado. E existe um alerta a respeito disso. Tomem cuidado para vocês não estarem apegados a alguém, ou pode até ser uma experiência ou experiências afetivas que vocês podem estar usando isso como uma desculpa para não se abrir para o amor, para estarem indisponíveis afetivamente, e isso pode causar perda de oportunidades, inclusive oportunidades benéficas a vocês. 4 de ouros também alerta para os solteiros tomarem cuidado com orgulho, com teimosia, com soberba para alguns de vocês, até porque a personagem aqui, ela tá com uma cara meio, passa uma certa soberba, uma certa arrogância. Até tomem cuidado com isso, com o ego elevado, porque isso poderia causar o distanciamento de alguém, no mínimo, que pode ter interesse em vocês, como o homem aqui está curioso para saber o que essa pessoa guarda para si. Então é possível que alguns de vocês já tenham alguém interessado em vocês à sua volta, mas que alguns de vocês podem estar agindo dessa forma, não sendo muito abertos, não dando muita chance, seja por uma questão de orgulho, seja por uma questão de apego ao passado, seja por uma questão de talvez até
um certo preconceito no sentido de achar que com essa pessoa vai ser a mesma coisa. Então existe aqui uma necessidade de os solteiros, caso realmente queiram que vivenciar o amor pleno e ter a chance de ter um novo relacionamento, um novo amor, e até de a sua vida amorosa progredir, vai ser necessário abertura. E para quem tiver apegado ao passado, vai ser necessário vocês trabalharem esse apego. Para quem está envolvido com alguém, seja num relacionamento ou ainda não, existe aqui a possibilidade de vocês perceberem uma certa estabilidade nessa relação, mas há também alerta a respeito de orgulho, a respeito de teimosia, a respeito de uma certa soberba, a respeito de medo de perder a pessoa, porque isso pode causar distanciamento. É necessário vocês trabalharem o diálogo nessa relação, principalmente em momentos onde vocês podem sentir esse medo de perder, onde vocês podem sentir ciúmes da pessoa, onde vocês podem ficar incomodados com algo. É necessário vocês buscarem dialogar com a pessoa, esclarecer as coisas e não se fechar, porque é possível que alguns de vocês podem ter esse padrão de quando se incomoda com algo que a pessoa fez ou deixou de fazer, pode ser algo relacionado ao que a pessoa falou, deixou de falar, ao invés de falar sobre o assunto, acaba se fechando e fazendo tratamento de silêncio, não dando muita atenção à pessoa, e a pessoa tentando desvendar o que vocês estão guardando, e eu vejo que isso pode causar aqui dificuldades para a relação evoluir. Uma outra coisa é tomar cuidado para não ficar acomodado, porque existe também uma tendência aqui a uma certa falta de movimento por acomodação. Então há essa necessidade, mas em contrapartida há a possibilidade também de alcançar maior estabilidade nessa relação, se houver aqui uma postura de buscar equilibrar uma necessidade de preservar o que já se conquistou, com também abertura para o novo, para experimentar coisas novas, para também melhorar a relação através de propor coisas novas para vocês fazerem em conjunto, também através de trabalhar melhor o diálogo nessa relação, já que existe aqui uma tendência para a grande maioria de problemas de comunicação por conta de inseguranças, por conta também de alguém aqui ser bastante reservado a respeito dos seus próprios sentimentos e ter medo de demonstrar o seu lado vulnerável. Mas eu vejo que na vida material, com essa carta do Sol, que é extremamente positiva, existe grande chance de muitos de vocês vivenciarem uma nova fase nesse período de setembro de 2025, se houver essa postura aberta ao novo, se houver também esse trabalho muito forte quanto à sua autoconfiança, autoestima, e quanto também a vocês se manterem conectados com o seu lado espiritual. Eu vejo que há aqui grande possibilidade de surgimento de oportunidades positivas, benéficas, envolvendo o lado financeiro, envolvendo o lado profissional. Inclusive no lado profissional há grandes chances aqui de obter maior reconhecimento. E também existe aqui uma motivação para que vocês alcancem esse lado positivo. É necessário também agir de uma forma autêntica, mas com base na sua essência, a não ter medo de mostrar a cara no sol, a não ter medo de se expressar como realmente é, porque isso vai contribuir para vocês atraírem as oportunidades certas. Isso também envolve também o lado afetivo, de vocês melhorarem as conexões. Para quem tiver interesse aqui em atrair um novo amor, também vai ajudar vocês a se conectarem com alguém que combina melhor com vocês para um relacionamento. E saindo dessa carta do medo da abundância, há aqui um alerta a respeito disso. Tomem cuidado com o medo de perder, o medo de falhar, porque isso pode causar estagnação, uma hesitação muito grande em sair da zona de conforto. Há aqui realmente uma necessidade de trabalhar suas próprias inseguranças, trabalhar a sua autoestima, a sua autoconfiança, o seu nível de autoconfiança,
porque isso pode agregar muito em todos os aspectos da sua vida. Também saiu a carta da raiva. É possível que alguns de vocês também tenham que trabalhar o seu temperamento. Lidar melhor com frustrações, com ciúmes, buscar maior equilíbrio, porque veio a carta do equilíbrio aqui, que é a energia de Libra. Buscar enxergar as situações de uma forma mais ampla, através dessa postura mais contemplativa, meditativa, reflexiva, que é bem característica da energia da sacerdotisa e também do eremita, para que vocês também sejam capazes de abrir melhor a sua mente, vocês inclusive enxergarem soluções onde vocês não enxergavam, enxergar oportunidades onde vocês não estavam percebendo, e até serem capazes de ter ideias inovadoras, ideias criativas, que podem ajudar vocês a progredirem melhor na sua vida, envolvendo vários aspectos. É possível que alguns de vocês podem ter problemas com raiva, ou pelo menos no período de setembro, vocês podem lidar com algumas frustrações que serão derivadas aqui de uma postura, como se fosse uma consequência de possíveis decisões e atitudes que vocês podem tomar com base nesse medo do fracasso, medo de lidar com perdas. Então, se vocês lidarem com alguma frustração, ao buscar reavaliar a situação, vocês podem vir a perceber que aquela determinada situação foi consequência de uma atitude mal refletida, uma decisão mal feita por vocês, e vocês podem vir a enxergar essa situação de uma outra forma e até se libertar dessa sensação de frustração, de raiva. Para alguns de vocês, essa raiva pode ser em relação a alguém específico, já que sai esse 4 de ouros aqui. Alguns podem lidar com questões de insegurança que podem fazer vocês se fecharem mais em relação a uma pessoa específica, e ao mesmo tempo vocês podem ficar frustrados com a pessoa, porque a pessoa não vai saber lidar muito bem com vocês, devido a essa postura mais defensiva e fechada. Por isso que eu falei anteriormente, existe aqui uma motivação para abertura, para principalmente dialogar, buscar dialogar, mas claro que equilibrando também com momentos de maior reflexão, onde vocês podem preservar o seu espaço, também respeitar o espaço do outro e ao mesmo tempo melhorar a relação através de momentos onde vocês podem vir a conversar com a pessoa, interagir mais. Então aqui, já que o mês de setembro de 2025 está mais inclinado a ter mais períodos de introspecção, de silêncio, de inclusive maior isolamento. Então o 4 de ouros também me traz um pouco dessa energia de isolamento. Então tomem cuidado para vocês não acabarem se isolando muito a ponto e ficando mais silenciosos a ponto disso prejudicar algumas conexões com algumas pessoas que vocês gostam e podem estar interessados. Se essa leitura ressoou com você, saiba que o tarô pode revelar muito mais do que a sua jornada pessoal. Cada arcano é uma chave para clarear dúvidas, entender padrões e abrir caminhos. Se você sentiu o chamado, eu estarei disponível para uma sessão particular de tarô, onde vamos explorar sua energia, suas escolhas e os próximos passos para alinhar seu caminho com o que você realmente deseja. O link para agendar está na descrição do vídeo aqui embaixo. E lembre-se, a luz do eremita não brilha para iluminar o mundo inteiro de uma vez, mas para revelar o próximo passo no seu caminho. Confie nele e confie em você.